caboclo de Oriximiná, apaixonado por futebol, por esporte, por rádio, e que desde moleque se imaginou falando em microfone. Sempre participou das programações esportivas da Rádio Clube, sem ser funcionário, participava como ouvinte, ganhava prêmios e apurrinhou tanta gente para trabalhar na Rádio Clube que conseguiu, como primeiro emprego, a Rádio Clube aos 15 anos de idade, como estagiário, não remunerado, trabalhando no plantão, no Centro Eletrônico de Informações àquela altura, como auxiliar de rádio escuta, depois rádio escuta, depois informante de plantão. E aí eu fui seguindo, né, nessa toada, chegando à condição de narrador, de chefe de equipe, de diretor de esporte. Na verdade, sem muita noção do que cada degrau desse significava nessa escalada, nessa subida. E hoje, quando eu olho para trás e vejo esse caminho percorrido, me chama muito a atenção, assim, por eu ter, digamos assim, pisado todos os degraus dessa escada. E isso é sempre gratificante, né? Então, eu consigo ter a noção exata do que é toda essa cobertura, mas muitas vezes me vejo assim, sem ter a noção do que isso representa. Então, às vezes, eu tenho até um pouco de dificuldade de compreender que essa história foi construída da forma que ela se apresenta. Eu me sinto uma pessoa absolutamente igual a todas as outras, me sinto um ser humano cheio de erros, cheio de defeitos, claro, com virtudes, e não poderia ser diferente, mas querendo aprender todo dia. E aprendo com os mais velhos, com os mais jovens, aprendo com todos, né? E procuro seguir essa linha que, quando eu entrei na Rádio Clube, que era comandada pelo Edir Proença, foi uma linha que ele pontuou para todos. Vocês têm que ter responsabilidade, o microfone é uma arma, vocês precisam ter critérios, vocês precisam ser responsáveis. E o bom jornalista é aquele que ouve os dois lados, que é independente, que é verdadeiro, que é transparente, que é ético. Então, é isso que eu tento seguir na minha vida. E é isso que eu aprendo também todos os dias, né? Porque às vezes a gente acaba escapulindo, escorregando, cometendo um erro, cometendo um equívoco. 10 anos depois de eu começar a minha carreira, em 1985, eu casei. Aqui a Gina, que é quem manda, né? Há 31 anos. E os meninos aqui, o Guilherme Neto, o Gustavo e o Giovanni. O Neto é o mais velho, o Gustavo é o do meio, o Giovanni é o caçula. Como vocês podem perceber, tudo com G, né? Guilherme, Gina, Guilherme, Gustavo e Giovanni. Em Oriximiná, eu acabei vindo cedo de lá, com 6 meses, minha família veio toda para Belém. Mas eu sempre me programei, talvez até por não ter vivido a infância como meus irmãos mais velhos viveram, eu sempre quis retornar para Oriximiná. E sempre que possível, nas férias, ia para lá. Então, eu lembro de muita coisa de Oriximiná, da festa no Bancrévia, do passeio na Praça de Santo Antônio, né? E tem uma coisa interessante que eu sempre conto sobre Oriximiná, porque toda vez que eu ia para lá e ia para uma festa, ou passeava na praça, via uma menininha bonita, queria me aproximar, lá na festa me aproximava e tudo, dançava. Quando começava a conversar, tu és quem? Aí eu dizia, eu sou o Guilherme, o Guilherminho, né? Ah, tu és filho do tio Gui, então todo mundo era parente. Então não tinha jeito, eu acabava sempre namorando com uma prima, com alguém da família, porque é uma cidade pequena, então todo mundo se conhecia, e mesmo que não fosse parente de sangue, era parente por afinidade. Então isso era uma coisa sempre muito interessante que eu conto, dessas histórias, das festas que a gente fazia em Oriximiná, as músicas que a gente cantava nas férias, eu lembro muito bem, as músicas que se cantavam em Belém um ano, elas chegavam em Oriximiná no ano seguinte.
né? Então eu, como ia passar só as férias, eu já ia com as músicas, já sabia as músicas na frente dos meus parentes e todo mundo. E era muito, muito legal, muito agradável, o banho no Trombetas, a gente pulando do trapiche, sabe? A gente nadando, vendo a pesca do tucunaré, do tambaqui, conversando com ribeirinhos, enfim, lembranças maravilhosas e lembranças que eu cultivo e que eu revivo sempre, porque praticamente todo ano eu vou a Oriximiná, não deixo de ir. Nos últimos 8 anos, quase todos os encontros da família Guerreiro a gente desenvolveu Oriximiná, fomos para o Círio de Santo Antônio, enfim, é uma lembrança e uma atualidade ao mesmo tempo. Eu vi Oriximiná enquanto uma cidade pequena, depois com o surgimento lá da bauxita, a descoberta da bauxita, o crescimento daquela região, Porto Trombetas, royalties para a cidade crescendo. Então eu acompanhei tudo isso e olho para a minha terra com muito orgulho dela, com muito orgulho mesmo. Interessante, eu projetava trabalhar na Rádio Clube. Eu dizia para minha mãe que eu ia trabalhar na Rádio Clube e dizia também, garoto, né, que o meu primeiro salário... Eu dizia que eu ia ser dono da Rádio Clube, eu dizia para ela que um dia eu ia ser dono. E acho que todos nós somos, porque a Rádio Clube é um patrimônio. A Rádio Clube é uma rádio que vai fazer 90 anos, tem 88 anos, né? Ela é uma rádio que é um patrimônio do país, não só do Pará. Então eu sou dono da Rádio Clube, não sou proprietário, não sou acionista, mas eu sou dono. Então, isso aí eu consegui realizar, esse sonho eu consegui realizar. Esportivo desta quinta-feira, 2 de junho de 2016. Vamos conferir os destaques. E eu dizia para ela que o meu primeiro salário ia comprar o Palacete Bolonha. Imaginem. Garoto de 11, 12 anos. Ah, mamãe, que ela adorava ver o Palacete Bolonha, né? Eu dizia, não, com o meu primeiro salário na Rádio Clube, eu vou comprar o Palacete Bolonha. Enfim, não deu para comprar nada perto do Palacete Bolonha, mas era um sonho que eu tinha realmente. E eu já queria trabalhar, já acalentava esse sonho de trabalhar em rádio, de trabalhar na área esportiva, porque sempre foi aquilo que me fascinou. Eu comecei na Rádio Clube, eu fui um estudante nômade, porque eu comecei a estudar, eu fiz Jardim de Infância e Alfabetização no Santa Rosa, fiz o 2º ano já no José Veríssimo, eu completei o primário no Benjamin Constant, fiz o ginásio no Deodoro de Mendonça, fiz o 1º ano na Escola Técnica, o 2º no Paz de Carvalho, o 3º no Colégio Moderno. Você vê aí como eu percorri, tanto que eu digo sempre que eu não formei aquele grupo de amigos, a não ser no Deodoro de Mendonça, que eu fiz todo o ginásio, ficou um grupo que eu ainda tenho alguns contatos. Mas nos outros, o Moderno também ainda ficou, no próprio Paz de Carvalho, mas nada daquela história de reunião de turma, de grupo, nada disso. Fiz aí, desde 15 anos, trabalhando em rádio. Comecei com 15 anos porque eu pedia para o meu cunhado, o Edson Salame, que era repórter da Rádio Clube, que eu queria trabalhar, até que surgiu uma vaga, eu fui trabalhar como estagiário, auxiliar de rádio escuta, mas não parei de estudar, até porque meu pai não permitia. Eu me empolguei no 1º ano de rádio, no 2º ano, chegou uma hora que ele disse, tu vai resolver a tua vida ou eu vou te tirar disso. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer mais alguma coisa. Aí, por causa da rádio, eu não estudei como eu deveria para o vestibular, peguei pau no vestibular. Ele me tirou de rádio. Tu ainda és de menor, eu permiti que tu fosse trabalhar, eu vou te tirar. E me tirou. E depois de um tempo eu pedi a ele para voltar para a rádio, e ele permitiu que eu voltasse. Mas que eu queria mostrar para ele que eu podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu consegui, aí passei no vestibular para Direito. Eu sou advogado, eu sou bacharel, porque eu nunca exerci, mas apesar de ter carteira da ordem, enfim, mas não sei
fiz o curso de Direito, eu digo sempre que eu fui meio torto no meu curso de Direito, porque eu nunca exerci. Até porque com 18 anos, mesmo trabalhando em rádio, eu fiz um concurso para banco, para área de captação. Naquele tempo tinha o Open Market, o Overnight, as aplicações, essa área, o mercado de capitais era muito intenso, muito forte. Eu fiz, passei para o Bamerindos, fui trabalhar no Bamerindos, fiquei no Bamerindos, depois fui contratado pelo Banco Econômico. Aí comecei a ter rádio, banco e faculdade ao mesmo tempo. Fiz as 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu trabalhava em banco o tempo integral, estudava à noite e trabalhava em rádio na hora do almoço e nos finais de semana. Então era uma carga elevadíssima. Então talvez por isso nunca tenha exercido a profissão de advogado mesmo. Fiquei em banco, casei, ainda trabalhava em banco quando eu casei, trabalhava em rádio e em banco, já tinha me formado. E aí o banco quis me transferir de Belém e eu não queria sair de Belém. Eu trabalhava aqui em rádio, queria ficar aqui. E tive alguns problemas, porque o diretor do banco não aceitava que eu fosse repórter, não queria que eu ficasse correndo atrás de jogador no fim de semana, porque eu era gerente de uma agência e tratava com empresários e tudo mais, não pode. Mas aí eu consegui conciliar. Criei a figura do mestre de cerimônia que até hoje tem nas transmissões esportivas. Deixei de correr atrás de jogador, mas não deixei de trabalhar em rádio. E ele compreendeu isso. Mas quando quiseram me transferir, eu não aceitei. Aí fiz um acordo com o banco, saí e montei, com a minha saída do banco, montei uma loja de materiais de construção, lá em Coraci, a Aquarela. Montei com um cunhado meu, ficamos lá 4, 5 anos trabalhando e tudo. Depois acabei repassando para o meu cunhado, porque eu já estava gerenciando a Sonora, que era uma empresa de fotografia que tinha em Belém também, de trabalhar. E tinha saído da Rádio Clube e ido para Marajoara. Quando eu fui para Marajoara, recebi um convite para trabalhar também no departamento comercial, em busca de patrocínio e tudo. E aí fui me envolvendo nessa área, me tornei um contato comercial, me tornei assessor comercial e acabei virando diretor comercial. Saí da Sonora e fiquei como diretor comercial. Aí eu digo sempre que eu juntei a fome com a vontade de comer. Porque eu passei a trabalhar em rádio, tempo integral, com a minha função jornalística e com a minha função executiva. Então não tinha coisa melhor para mim. Estava no ambiente que eu queria estar, ganhando o suficiente para manter a minha família, não apenas como jornalista, mas até não apenas como jornalista, mas principalmente como executivo de rádio, como da área comercial. E aí segui minha carreira. Aí já tinha sido coordenador da equipe de esporte da Rádio Clube, virei subchefe da equipe da Marajoara, além de ser o diretor comercial. Foi quando eu recebi uma proposta para a RBA e estou aqui há 20 anos como diretor de esporte. Na Marajoara eu fui diretor comercial de tudo, dirigia uma rádio AM, uma FM, então não comercializava só a área esportiva. Como meus filhos estavam crescendo e eu não estava conseguindo acompanhar, porque eu saía muito cedo, chegava muito tarde, e de certa forma havia uma cobrança deles e minha. Quando houve a proposta da RBA, eu fiz diferente. Digo, não, eu quero tomar conta só do esporte. Tomo conta de tudo, inclusive da área comercial, mas só do esporte, e não quero ter, digamos assim, um horário de trabalho. Eu quero ter uma tarefa a cumprir. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu pude ter tempo para acompanhar o crescimento dos meus filhos, uma qualidade de vida melhor, focado naquilo que eu gostava, que eu gosto, e também trabalhando na área executiva no espaço que era melhor para mim. Enfim, foi um achado. Eu digo sempre que isso aí teve o dedo de Deus, porque eu estava no lugar certo na hora certa, né? As circunstâncias me permitiram trabalhar dessa forma. Então, foi assim que eu construí essa história no rádio dos dois lados, principalmente no rádio, apesar de ter feito jornal, de fazer televisão e tudo, mas a minha paixão é o rádio. Eu digo sempre, eu tenho 2 filhos jornalistas formados na academia. Eu sou um jornalista de filho, né? De experiência. Não tive a preparação acadêmica que eu acho que era fundamental.
porque quando eu comecei a trabalhar na área jornalística, não existia o curso de comunicação em Belém. Então, o Sindicato dos Jornalistas aceitava os profissionais que trabalhavam na área como jornalistas. Então, hoje eu tenho reconhecimento como jornalista, mas não fiz academia. Mas quando eu entrei em rádio, eu sabia que era isso que eu queria. Entendi em alguns momentos que isso não me daria uma condição financeira significativa se eu não abrisse esse leque. Eu acho que o jornalista hoje, ele tem que fazer multitarefas. Ele tem que ter várias atividades para ter um ganho que lhe dê condições de subsistência. Mas como eu tinha esse outro lado, que eu tinha trabalhado em banco, que eu sempre gostei, sempre me vi nessa área, sempre tive relacionamento e tudo, eu achei no próprio mercado, no próprio veículo de comunicação, um espaço que me deu uma condição melhor. Mas assim, se tu me perguntares o que é mais importante para mim, eu te diria que é o trabalho jornalístico. O que é mais rentável para mim é o trabalho de executivo, de comercial. Isso aí não há dúvida. Mas o que é mais prazeroso para mim é o jornalismo. O grande exemplo que eu trouxe e que eu aprendi a admirar na minha vida foi Edir Proença. Porque quando eu comecei no rádio, fui levado a ele era o dono da Rádio Clube, ele era o proprietário e era o comentarista esportivo. E o Edir sempre foi um exemplo de lucidez e, acima de tudo, de honradez. Então, com ele eu pude aprender exatamente os princípios básicos do ser humano, não apenas do jornalista, né? Do cidadão, que você precisa ter princípios, que você precisa respeitar as outras pessoas, que você precisa ter humildade, que você precisa ter transparência, que você precisa ter independência sem precisar ser arrogante, que você precisa ser uma pessoa de bem. E isso ele ensinou, ele ensinava a todos. E eu tive a felicidade de trabalhar com ele, de ser coordenador com ele, e de, digamos assim, passar por todas as áreas do jornalismo esportivo no rádio. Porque eu comecei com auxiliar de rádio escuta, virei informante de plantão, virei repórter, virei mestre de cerimônia e virei narrador. E virei narrador por ele. Eu não pensava em ser narrador. Ele me fez ser narrador por um caso, um acontecimento. Faltava um narrador. Eu já era o coordenador da equipe com ele na Rádio Clube em 86. Eu era o mestre de cerimônia, porque o banco, eu ainda estava em banco e tinha toda aquela dificuldade no banco. E ia ter um jogo do Remo em Castanhal e o Paysandu jogar no Mangueirão contra o Grêmio. E ele precisava do narrador em Castanhal porque o jogo do Remo começava 1 hora antes. E nós não tínhamos narrador, nós tínhamos 2 narradores, o Cláudio Guimarães e o Jones Tavares. O Jones estava com uma dificuldade, qualquer um podia trabalhar, só tinha o Cláudio. Obviamente o Cláudio ia fazer o jogo do Paysandu, que era um jogo de campeonato brasileiro. O outro era um amistoso do Remo, contra o Estrela, em Castanhal. Aí eu fui com ele. Eu chamava de doutor Edir, todo mundo chamava de doutor Edir, como é que a gente vai fazer domingo? Isso na segunda-feira. Temos que conseguir um narrador para Castanhal, porque ele vai ter que narrar pelo menos 45 minutos. Não, vamos pensar e tal, vai para lá, vai para cá. Eu pensei no Cláudio Seric, que era um amigo que trabalhava no banco, mas tinha parado também de narrar. Ah, pode falar com o Cláudio. Aí falei, o Cláudio Seric disse, não dá, tá, ficou nisso. Quando foi quarta-feira, ele disse, nem te preocupa, quem vai és tu. Eu digo, eu? És tu. Não tenho. Como, rapaz? Tu tem ritmo, tu já faz a abertura da transmissão, tu que comanda tudo, chama os repórteres, chama as escalações. Não, és tu. Não, doutor Edir, não. E eu, interessante, eu moleque narrava, time de botão, narrava, fazia o barulho da galera, contava todas aquelas histórias do futebol, mas aquilo tinha ficado para trás. Pois ele forçou a barra, quando foi na sexta-feira ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que tu estás com receio, tu vais para lá, tu vais começar a narrar o jogo, o Cláudio vai estar na cabine do Mangueirão, eu vou estar,
vai narrar 2 minutos e vai devolver a narração para o Cláudio. Devolve o comando para o Cláudio. Se o Cláudio te devolver, é porque eu aprovei. Se ele não te devolver, tu fica dando tempo e placar. Acho que ele imaginou assim, eu vou tranquilizá-lo. Ele vai, narra um pouquinho, devolve, ele vai se sentir mais seguro. E foi isso mesmo. Eu narrei 2 minutos, devolvi para o Cláudio. O Cláudio falou 1 minuto, devolveu para mim. Quando ele devolveu para mim, eu narrei mais 2 minutos, devolvi para o Cláudio. Ele ficou nisso. Enfim, quando foi acho que com 20, 25 minutos, aí eu fiquei narrando. Aí virei narrador. Foi assim que eu virei narrador. Então, a minha história foi através do Dr. Edir. Então, ele é um exemplo. E aí, na carreira, outros surgiram. Eu tenho há mais de 25 anos uma parceria, quase uma irmandade com o Carlos Castilho. Carlos Castilho, eu fui trabalhar na Marajoara com ele e ele virou, além de um amigo, um irmão, um companheiro de um entrosamento perfeito. Eu faço o programa até hoje com o Castilho, né? Ele só não faz às quintas-feiras comigo. Enfim, nós trabalhamos em tantos outros, Cláudio Guimarães, Carlos Estácio, tantas outras figuras. E essa garotada que está vindo aí, que eu digo sempre que a gente está esquentando o lugar, né? Esquentando a cadeira para essa garotada, que está nos ensinando muitas coisas. E a gente está aprendendo coisas que a gente desconhecia, né? Então, quando a gente começa a fazer essa renovação, né, a gente é que aprende. Parece que a gente vai ensinar para a garotada, a gente vai aprender. E eu estou aprendendo muita coisa que eu não enxergava, que eu não conhecia. É o Remo no campo de ataque, pediu o Paulista. O Galhardo faz a metida para o Paulista do lado esquerdo. Vem descendo o Remo num contra-ataque fulminante. Chega a Caparema na marcação. Linda jogada do Paulista pelo lado esquerdo. Levou para a linha de fundo. O cruzamento, bola venenosa. É Barreto de cabeça. E o gol! E arremesseu agora nas costas da zaga para o Pablo. Ganhou legal, foi para a linha de fundo. A bola descaindo, vai marcar o Paysandu, toque de cabeça. A bola bateu na trave, voltou. Salvou a zaga. Anderson Gueiton bateu, a bola vai entrando. E o gol! A paixão pelo futebol. Sempre fui um apaixonado desde moleque. Eu, com 10, 11 anos de idade, eu participava da programação da Rádio Clube como ouvinte. O programa de domingo tinha uma pergunta e quem respondesse ganhava presente, ganhava prêmio, e eu respondia tudo. Ficava em casa com o telefone, ligando para o programa para participar. Já era conhecido, lá vem ele de novo. Isso com 10, 11 anos de idade. Então, a paixão pelo futebol me fez pressionar o meu cunhado para trabalhar na Rádio Clube na área esportiva. Eu fiz coisas fora do esporte. No tempo que se cobria carnaval, eu cobri carnaval, transmiti carnaval. Transmiti por muitos anos Círio de Nazaré, por muitos e muitos anos. Transmiti cobertura do vestibular, que a gente não só lia o listão, a gente apresentava gabarito. E outra coisa, não tinha hora para sair o resultado. A gente acompanhava a correção das provas, era uma faculdade de medicina do estado. Então, essas coberturas todas eu fiz, mas eu fui para o rádio por causa do futebol. Pois é, às vezes eu me pego pensando nisso. Eu lembro, eu fui num programa na TV Cultura e acho que o Ismael me perguntou lá, Tu tens ideia do que tu representas para o rádio esportivo do Pará, para o jornalismo esportivo? Sinceramente, às vezes eu fico assim, não tenho essa percepção com essa clareza total que as outras pessoas têm. Às vezes eu fico até, não vou dizer intimidado, mas envergonhado às vezes com essa história, porque eu conheci nomes da crônica esportiva que representavam e vão representar sempre muito para a crônica esportiva do Brasil. Dou o exemplo do Edir Proença, né? Não apenas como um jornalista do Pará. Então, às vezes eu me pego pensando, mas será que eu sou isso mesmo, sabe? Um caboclo de Oriximiná que veio... Assim, eu não tenho... Também não me sinto... Uma coisa também é muito meu, né? Eu não me acho nunca melhor que ninguém, não me acho pior também,
Mas não me acho melhor, superior, eu acho que isso não significa nada na vida, a gente se achar mais importante. Então, às vezes eu não percebo, acontece de eu estar num lugar, a pessoa vir falar comigo, ela me conhece porque me vê na televisão, me ouve no rádio, né? E às vezes até eu fico encabulado porque vem falar de uma forma como se eu fosse um ídolo. E eu não me sinto, aí é que é a minha, sabe, a minha, como é que eu poderia dizer assim, a minha dúvida permanente. Mas será que eu sou? Eu acho que porque eu não vejo, eu também tenho uma coisa, eu sei que muita gente que trabalha em rádio, TV, jornal, muitas vezes se sente artista, né? Nesse sentido, o artista, aquela figura pública que está acima do bem e do mal. Eu não, eu acho que é um trabalho que eu desenvolvo, que eu faço, mas eu sou absolutamente igual. Acho que muitas pessoas podem fazer e muito bem esse trabalho, né? Eu estou na função, por circunstâncias, então eu sempre digo que, claro, não vou dizer que eu não tenho competência, não vou dizer isso, eu tenho, eu sei que eu conheço, eu sei que eu sei fazer, mas sei também que tenho limitações, que erro, que preciso corrigir, então eu estou sempre me policiando para que eu não me ache uma pessoa que não comete equívocos. Não, eu quero ser sempre um ser humano, passível de erro, uma pessoa que possa conversar com qualquer pessoa sem nenhum embaraço, mas também sem nenhum sentido de se achar superior ou melhor. Então, eu tenho dificuldade de me ver desta forma. Eu me vejo como um profissional de uma atividade que procura fazer o melhor. Isso sim, eu quero fazer sempre o melhor para atender o ouvinte, para atender aquele que está me acompanhando, para que ele diga, esse cara faz e faz legal. Eu estou conseguindo compreender, estou captando a informação que ele está me dando. É isso que eu quero. Eu comecei a fazer televisão logo que eu entrei no rádio. Eu tinha entrado na faculdade e a TV Guajará funcionava lá no Manuel Pinto da Silva, no 26º andar do Manuel Pinto. E eu fazia um programa de TV lá. Na verdade, eu fazia um programa de rádio na televisão, porque a TV Guajará, ela não tinha externa, ela não tinha equipe de externa. Então, como é que era o programa? Tinha um espaço de 10 minutos em que eu apresentava as notícias do esporte do Pará. Eu falava, como falo no rádio, só que com uma câmera na minha frente, né? E aí, esta vantagem que o rádio conseguiu levar também adiante, porque como o rádio é muito improviso, você tem o hábito de falar e você vai ocupando o tempo, né, com informações, com conteúdo, mas você se habitua a controlar o tempo na sua própria fala, né? Então, vou gravar um comentário de 1 minuto, eu vou gravar aqui um comentário de 1 minuto, eu vou pedir para tu levantares o dedo, o cinegrafista levantar o dedo para dizer que faltam 10 segundos e vou arrematar o comentário. Por causa do rádio. Isso é o rádio que te dá esse raciocínio rápido, essa facilidade de expressão. O rádio, ele permite isso. E eu fazia esse programa e era interessante porque ninguém sabia quando ia cair a rede. Então, não tinha diretor, o meu parceiro era o cinegrafista, ele dizia de lá assim, vai, tem 5 minutos para ti. Aí eu começava a falar, pá. Aí eu estou controlando aqui o tempo, ele também. Falta 1 minuto, começa a encerrar, ele fazia o sinal, né? Aí eu aqui, encerrando. Aí ele dizia, vai atrasar a rede, tem mais 4. Aí eu tinha que... Bom, vou voltar àquele assunto primeiro que eu falei e que eu não me aprofundei, porque eu achava que a gente poderia deixar esse assunto para amanhã, mas eu acho que vale a pena falar hoje. Aí eu já, para ganhar o tempo. Então, eu comecei a fazer televisão como se rádio fosse, né? Então, eu nunca tive muita dificuldade depois que cheguei a uma condição de apresentador mesmo, de um programa de televisão. Agora, eu sempre gostei do programa menos pasteurizado. Eu sempre gostei do programa leve, do programa solto, que hoje é o que a TV faz. Os programas esportivos, até a programação da Globo, que era pasteurizada, hoje é leve, é solta. Eu acho que a apresentação tem que ser essa, porque eu sempre entendi
que a relação tem que ser igual, eu com o telespectador. Então eu sempre quis fazer isso, conversar com o telespectador, não fazer aquele programa, né? Você leu, nem tinha teleprompter, você tinha que ler o papel mesmo, aqui o texto aqui. Depois que veio a história do teleprompter, era tudo lido, você baixava a cabeça, lia, levantava, baixava, ficava assim. Né? Depois as coisas ficaram melhores, mas eu sempre gostei dessa leveza, de fazer a coisa comentada, num bate-papo. Então, o Bola na Torre, que já vai fazer... Primeiro, eu fiz vários programas antes do Bola na Torre, com o Ivo Amaral, a gente fez, era o Bola em Jogo. A gente fez o Esporte 2 na Cultura, saiu, foi para Guajará com o Bola em Jogo. Né? Quando nós saímos da Cultura, os dois, aí nós fizemos uma campanha, os dois agora estão no 4, que era o Canal 4. Depois, aí ficaram conosco o Pio Neto e o Elton Salles, o saudoso Elton Salles, aí nós viemos para a RBA. Quando eu vim para a RBA, não veio Bola na Torre, veio Bola em Jogo no meu contrato. Aí nós fizemos uma outra campanha, e os 4 agora estão no 13, porque vieram todos os 4. Ivo, Elton, Pio e eu. Depois o Bola em Jogo acabou saindo da programação e em 2000 surgiu o Bola na Torre. Com essa linha de bate-papo, de conversa, entendeu? Então foi dessa forma. Então a TV preencheu, eu faço TV como se rádio fosse. O futebol é a nossa paixão. Não temos hoje o melhor futebol do mundo e às vezes até me questiono se já tivemos o melhor futebol do mundo. Talvez, seguramente nós tivemos os jogadores mais plásticos do futebol. Né? O futebol bem jogado, mais prazeroso de se ver. Mas o brasileiro sempre foi indisciplinado, né? E futebol é um esporte coletivo, você precisa... Claro que o talento acaba conquistando alguns espaços e alguns títulos. Mas nós não somos o melhor exemplo de disciplina tática, né? E aqui no Pará, essa paixão continua muito forte. Então, quem quer comandar uma programação esportiva tem que olhar Remo e Paysandu como os principais, as principais colunas, os principais sustentáculos dessa programação. Né? Nós não podemos pensar em outros alicerces que não sejam Remo e Paysandu. Claro que você não pode ficar só nele, você precisa pulverizar a programação, você precisa colocar outras coisas. Mas hoje a gente trabalha com 90% Remo e Paysandu. Talvez seja exagero 90%. 90% futebol, 80% Remo e Paysandu, e aí a gente pode colocar os outros que tem que colocar. Nós precisamos ser completos. Tem o futebol nacional, que a gente tem que destacar, futebol internacional, mas as locomotivas são Remo e Paysandu, não tem jeito. E essa paixão do torcedor nos obriga a isso. Essa linha, essa bipolaridade entre remistas e bicolores, né? Enfim, o leão e o papão, né? Eles continuam aí mostrando, e essa rivalidade ela precisa ser sempre saudável, ela não pode ser agressiva, mas ela é fundamental para sustentar o futebol. O Balança, Sacode, Estremece e surgiu por acaso. Eu conto sempre essa história. Num jogo do Paysandu com o Remo, em 92, o gol do Mendonça, o famoso Nego Bala, por cobertura no Paulo Vitor, o Mangueirão estava com um problema estrutural, ele balançava muito, e eu disse na transmissão, balançando, sacudindo, estremecendo, usei até a expressão no gerúndio. E aquilo pegou e virou uma marca. O Balança, Sacode, Estremece surgiu por acaso e é o maior bordão que eu tenho hoje. Balança! Sacode! Estremece o Mangueirão! O que eu pensei, trabalhei e criei, que foi o do Tempo do Jogo, o tempo que o tempo tem, que foi extraído de uma música do Paulo André e do Rui Barato, ele existe, é uma marca, mas não é e não tem a força que tem o Balança, Sacode, Estremece. Eu acho que narração tem que ter bordão. E o bordão, quem vai decidir se ele é bom ou não é quem ouve, não é quem fala. Quem ouve é que vai dizer, esse vale a pena, esse vale quanto pesa.
As futuras gerações estão muito, mas muito melhor preparadas do que a minha geração. Essa garotada chega com um volume de informação impressionante, com uma técnica extraordinária. E eu disse e repito, nós é que estamos aprendendo com essa nova geração. Eles, esses garotos, essas garotas, vão revolucionar o jornalismo esportivo. E já estão fazendo isso. Claro que hoje também eles têm um manancial enorme, uma ferramenta gigantesca às mãos, que nós não tivemos. Eu fui rádio escuta ouvindo rádio, acompanhando as rádios da Espanha, fiquei até meio surdo por causa disso, tanto acompanhar assim, fazendo concha, para poder entender, né, quando saiu o gol do Real Madrid. Hoje você acompanha tudo na internet, você não... Enfim, essas facilidades elas existem. Mas a revolução tecnológica vai ajudar, já está ajudando a transformar o jornalismo. O que eu penso como legado, né? Quem sou eu para me imaginar deixando legado? Mas o que eu prego é a ponderação, o equilíbrio, a transparência e a verdade acima de tudo. Se errar, peça desculpa. Se cometer um equívoco, não se envergonhe de dizer que errou. Você precisa reconhecer, nós somos seres humanos, nós vamos errar. Eu vou fazer um comentário em que eu vou dizer uma coisa que é uma inverdade, então eu tenho que reconhecer que eu errei. O jornalismo ele precisa ser baseado na transparência e na verdade absoluta. A gente não pode nunca, em hipótese alguma, nenhum de nós pode vender, entregar a nossa consciência, a nossa opinião para ninguém. O que a gente pensa, a gente tem que dizer. Mas se a gente errar, vamos corrigir para mostrar que a gente é uma pessoa que respeita as outras. A gente não pode usar o microfone, nada disso como arma. A gente tem que usar como fonte de informação, informação verdadeira. É isso que eu gostaria que todo mundo pudesse fazer, né? Ser leal e transparente com as pessoas como você gostaria que as pessoas fossem.